Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 3 de junho de 2022. A gente inicia esse episódio falando sobre um estudo da Eclypsium publicado ontem que indica que o grupo de ransomware Conti possui a habilidade de conduzir ataques contra a firmware UEFI. A gente já falou sobre ataques contra o firmware UEFI outras vezes aqui no Cyber Morning Call, mas para ficar clara a seriedade do tema, basta dizer que o firmware UEFI cumpre a função da antiga BIOS, que é um sistema que controla funções essenciais do computador e que é ativado antes do sistema operacional ser iniciado, de modo que controlar o firmware UEFI é o mesmo que controlar uma parte do computador inalcançável para qualquer mecanismo de segurança tradicional instalado no sistema operacional, como um antivírus, por exemplo. Mas tornar isso realidade não é uma coisa fácil. Trata-se de algo já documentado em ameaças mais sofisticadas, usadas por operações de espionagem conduzidas por países como China, Rússia e Estados Unidos. O pessoal da Eclypsium obteve a informação dessas capacidades do Conti analisando o material vazado da quadrilha em fevereiro. Segundo o artigo, além dos ataques que tinham como alvo a UEFI, os atacantes conseguiam atacar microcontroladores que fazem parte de chipsets dos sistemas Intel. A Eclypsium alerta que as técnicas divulgadas abrem a possibilidade de serem utilizadas por outros grupos em campanhas futuras e detalha no seu relatório as vulnerabilidades conhecidas relacionadas aos microcontroladores, cenários de como essas técnicas podem ser usadas, objetivos e impactos de explorações bem-sucedidas, bem como a estratégias de mitigação e melhores práticas para defender os dispositivos dessas ameaças. E pesquisadores da Check Point publicaram um artigo ontem detalhando uma vulnerabilidade encontrada em chips da Unisoc, os quais são instalados em uma série de smartphones. Segundo os pesquisadores, a falha, que foi catalogada como CVE 2022-20210, foi identificada na pilha de protocolos que formam a rede móvel LTE e pode ser abusada para neutralizar as comunicações de um determinado ponto da rede a partir do envio de pacotes mal formados. Um cenário de ataque possível citado no estudo é o uso da falha para interromper as comunicações de um adversário em um possível conflito militar. A vulnerabilidade foi reportada para a Unisoc, que reconheceu sua seriedade e liberou uma atualização de seu firmware. E pesquisadores da Mandiant publicaram um artigo ontem detalhando algumas mudanças na operação do grupo que eles classificam como UNC 2165 e cujas táticas, técnicas e procedimentos coincidem em alto nível com as de uma quadrilha denominada por outras fontes como Evil Corp, um grupo que já foi sancionado pelo governo americano em 2019. O que há de novo na análise da Mandiant é que eles reuniram evidências de que a Evil Corp esteve driblando a sanção americana por meio do uso de malwares de prateleira, ou seja, de ameaças que são vendidas em diversos fóruns do cybercrime e que são usadas por múltiplos grupos, motivo pelo qual torna difícil identificar um determinado grupo no meio da multidão. Dessa forma, a quadrilha usou variantes de ransomware denominadas como Wasted Locker, Hades e agora foi pega infectando ambientes com o Lockbit. E a equipe da Symantec publicou um artigo nessa quinta detalhando uma nova operação criminosa que foca no roubo de criptomoedas. Segundo o estudo, os atacantes estão utilizando um malware catalogado como ClipMiner, o qual é distribuído em software pirata e que atua como um trojan no sistema da vítima. No primeiro estágio do ataque, o malware é iniciado por meio de um arquivo WinRAR com a capacidade de autoextração, que insere um programa no sistema capaz de se conectar à rede Tor para baixar o payload do ClipMiner. Após estabelecer persistência no sistema, o Trojan passa a minerar bitcoins. Além disso, a ameaça monitora a área de transferência no intuito de interceptar transações financeiras com criptomoedas, redirecionando os ativos para as carteiras dos atacantes. Por fim, também nessa quinta, a Microsoft afirmou ter detectado e desativado uma campanha de um grupo baseado no Líbano, o qual foi catalogado pela empresa como Polonium. Foram suspensas mais de 20 aplicações maliciosas no OneDrive criadas pelos adversários e os pesquisadores observaram que os TTPs do grupo criminoso incluem, dentre outras coisas, o uso dessas contas legítimas no OneDrive operando em conjunto com um implante chamado CreepyDrive, o qual estabelece
estabelece comunicação com um servidor de comando e controle. As campanhas do Polonium focaram em alvos em Israel e contra uma operação intergovernamental que opera no Líbano. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem um Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.